Depende também muito de nós, né? Verdade. Naquilo que nós sempre desejamos. Eu vou pregar um pouquinho aqui, depois de orar, agradecendo a Deus. E o tema da minha pregação é assim: aproveite a bênção de Deus no momento que ela está do seu lado. Não deixe escapar, porque Deus ele é diferente dos homens. Às vezes Deus estabelece a bênção para o homem. Ele vai crescer muito, ele é muito valioso. E por não saber cuidar dessa bênção, você joga fora. E depois, às vezes, nem milagre você consegue mais. Você não consegue mais. Porque você não preservou e nem deu valor àquilo que era de Deus. Eu vou começar pelo livro de Gênesis. A história, eu vou ler só um versículo. Gênesis, capítulo de número 27 e versículo 34. Gênesis 27, 34. Aqui tem um homem dizendo assim: Isaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Aqui o cabo desse está magoado, está triste, está choroso, né? Agora preste atenção aí, senhores. A bênção não era dele, a primogenitura não era dele? Era dele. E ele vendeu por um prazo de comida. E agora o Jacó vai e pega a bênção que é dele, né? A igreja de Deus tem lugar para todos nós, aquele que diz assim: trabalhar e orar. A seara tem lugar para trabalhar na seara. Só que se o camarada não quiser, outro quer. Na igreja de Deus, o grande problema com o ser humano, isso já aconteceu aqui em outro lugar, é o cara dizer: eu vou sair dessa igreja com toda a minha família, vou deixar de dar os dias, eu quero ver esses caras, para onde é que ele vai. Essa é uma grande bobagem, porque Deus vai colocar outras pessoas no lugar, né? Vai colocar outros pastores, outros pregadores, outras pessoas que dão o dízimo. A igreja dele faz tudo que ele quer. Aqui está aqui um homem chorando: meu pai, pelo amor de Deus, cadê minha bênção? Né? O senhor não tem nenhuma bênção mais. Não, eu abençoei o outro cara, a bênção era sua. Por que aconteceu isso? Porque ele não segurou aquilo que Deus deu. Você tem um cargo de diácono, parece pequeno, né? Parece uma coisa insignificante. Nunca foi insignificante. É igual a qualquer uma carteira do pastor. E através do bom trabalho com o diácono, você chega em outra posição. Mas você só chega se você preservar aquela primeira bênção que Deus deu para você. Aí é que você chega lá mais em cima. Porque o dono dá um show de você e meu, lhe dando a oportunidade de receber o que você faz e lhe dando em troca a sua bênção. Nunca rejeite o seu cargo, nunca entregue, porque tem uma coisa nessa igreja que vocês obreiros, estou pregando para senhores, mas vou falar direto com o obreiro. Vocês precisam saber de uma coisa. Quando ela surgiu, a igreja, essa mesma igreja apostólica, a igreja de Cristo apostólica, feita dos apóstolos, Jesus chamou um homem chamado Pedro e disse para ele: você vai tomar conta da igreja quando eu partir, quando eu ressuscitar. Você me ama mais do que esses outros, então cuida da igreja. Aí disse: eu vou te dar a chave do reino. O que tu desligar na terra se desliga no céu. E o que tu ligar na terra se liga lá do céu. A palavra dessa é forte, né? O que você ligar na terra se liga no céu. E o que você desligar na terra se desliga lá. Ele desligou a vida de duas pessoas. Só desligou no campo. Depois ninguém vê mais. Ele disse: meu Deus, não sabia que tinha tanto poder para isso. No capítulo 5 do livro de Atos, ele disse: bom, você vai morrer porque é mentiroso.
está mentindo com o Espírito Santo, que ele vendeu a propriedade pelo preço e trouxe outro do valor mais baixo. Morreu ele e a mulher dele. Então essas duas vidas ele derribou. E essa igreja ela ficou na terra, vivendo até os dias de hoje. Se você é fiel e o pastor ora por você e diz para Deus que você está fiel e ora por você e liga você no céu através de uma pequena casa aqui na terra, você está ligado lá. Você está ligado lá. Está ligado lá. Porque ela nunca mudou. É uma igreja que nunca mudou. Então quer ser abençoado? Eu gostaria. Então ouve a palavra de Deus. Você vê que quando o Moisés, o Josué se torna sucessor de Moisés, ele é um homem obediente a Moisés. Ele é tão obediente que ele teve até ciúme, porque a outra pessoa estava profetizando. E quando Moisés subiu o monte, ele demorou muito para tomar alguma decisão, porque ele chegou a passar 40 dias orando, então demorava um pouco, não chamava atenção. Eu, quando era caçador, muito ignorante, que eu fui muito, hoje eu sou, Deus me mudou. Eu dizia para aquela minha mulher que a mãe do Will está ali viva. Com 3 dias que eu estou no mato, ninguém me procura, nem aquele que eu escutava mais nada. Essa é a verdade. Não me procura porque eu sei por onde é que eu fui e por onde é que eu venho. Então, se eu estava com um dia que não vinha dizendo uma coisa, cara, cadê o fulano? Aí não veio não. Não dá preocupação danada, ele passa 3 dias. Ele disse que ninguém é para ir atrás dele. Podia até morrer lá, né? Mas Deus teve pena. Se o Moisés passar 40 dias orando e subiu o monte, abraçou o Moisés e subiu o monte, né? Tinha que esperar o cara. A igreja parou. Ninguém tomou nenhuma decisão. Eu tenho o problema que quando o pastor sai dentro do eixo, acontece o que aconteceu aqui. Já vai tomar conta, já vai ter. Não, o líder saiu e ele era fiel. Até que Deus disse, não, Moisés morreu. Agora você é o sucessor. Você que vai tomar conta. Seja homem, corajoso e não se aparte da sua corpo livre dessa vida. Quer ter sucesso na vida? Vá por aqui, não vá pelo coração, porque o coração é malvado e mente para a gente. Diz que as coisas estão certas. Mas será que está certo aqui? O negócio é esse. Tem que estar certo por aqui e sempre ouvindo o nome de Deus. Às vezes eu conversava com o irmão Jardel e ele reconhecia, agradecia um grande reconhecimento as bênçãos da vida dele. E ele disse: tem 2 coisas que faz chegar na bênção. Obedecer primeiramente a Deus, que é o dominador de todas as coisas, e ser orientado pelo nome de Deus. Mas não falou nada que não fosse a verdade, né? Essas 2 coisas que dá a bênção ao homem. Na hora que o homem toma sua decisão sozinho, ele está correndo um sério risco. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Esther. Vamos colocar o rei Assuero como Deus, porque naquele país ele era um Deus, naquele país ele era um Deus, e vamos se colocar como uma igreja que é a noiva e procura o noivo. Você sabe da história, como ela se preparou e como ela foi. Agora ele vai liberar uma bênção para ela, e é nessa hora que você tem que receber essa bênção. E por que os judeus receberam essa bênção? Esther o que? Não posso repetir. Esther capítulo 5. O Mardoqueu sabia que a igreja, no caso a mulher que representa a igreja, é quem era capaz de falar com o rei Assuero e libertar o povo. Então a igreja tem que colocar uma coisa na cabeça. O pastor está mais próximo de Deus. A igreja está orando. Vamos conversar com ele agora, com Deus. O que ele disser, a gente faz. Essa Esther, quebrando todos os monopólios
de não dar a chamada por ele, mas entrando lá na presença dele, sem ser nem chamada, mas querendo orar. Ela diz no versículo de número 3, Esther, capítulo 5, versículo 3, ele vai falar. Então o rei me disse: o que é que tem, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? A petição é pedido. Até metade do meu reino te darei. Se te dará. Agora o 6, vamos para o 6. Disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? Ponto de interrogação. E se te dará. Qual é o teu requerimento? E se fará. Ainda metade do reino. É só você falar: eu tenho uma bênção para você. Então a nossa bênção está em Deus. Mas ela está na obediência a Deus. Na forma como vamos chegar nele, o Mardoqueu diz: olha, eu sei que você é capaz de trazer essa coisa para mim. É só você chegar para o rei. Ela disse: esse dia ele não tem me chamado, mas eu vou tentar. Você diga para quem está do seu lado que faça um jejum. Eu vou chamar minha moça, vou fazer um jejum. Vestiu as melhores vestes e se aproximou do rei para pedir a bênção. Para pedir a bênção, que está em Deus, a bênção está em Deus. Para cada um de nós. Às vezes você diz: eu não fui abençoado como eu gostaria. Então tem uma coisa faltando para você receber essa bênção. Você precisa de chegar para esse Deus da forma certa, falar com Ele, porque Ele é fiel e justo. E não perda a sua bênção que você já tem. Veio uma área que você trabalha, pela irregularidade, você perder essa bênção. O apóstolo Paulo, ele se preocupava tanto para mostrar para as pessoas como o segredo está aqui nesse livro santo. Eu vou te mostrar o que é que ele disse em Colossenses. Eu estou mostrando o segredo da bênção, o ano que está entrando. Você pode botar um objetivo na sua cabeça: esse ano é o ano da minha bênção. Esse ano é o ano da minha bênção. Eu quero que Deus me abençoe. E onde é que está o segredo? O segredo está na orientação do homem de Deus, na palavra do Senhor. A bênção está nesse livro aqui, nessa palavra. É para que o apóstolo Paulo pega em Colossenses capítulo 4, e versículo 16, ele diz assim: por que aquele homem perdeu a bênção? Porque ele perdeu o que estava na palavra, que os primogênitos eram os abençoados. Ele diz: quando essa epístola, que é uma carta, a palavra epístola significa carta, tiver sido lida entre vós, fazei também que seja lida, fazei também que seja na igreja do Laodiceia. O que veio de Laodiceia, lê de vós também. Leve essa carta, mas como era difícil a pastorear naquele tempo. Era por carta, mas era a palavra de Deus. Leia na igreja de Colosso, leve para a igreja de Laodiceia, leve para Tessalonicenses, mostre a palavra, não se aparte da palavra. É a palavra que é o sucesso da nossa vida, está na palavra. Não tem como nós ser abençoados se nós sairmos desses ensinamentos da palavra. Por que o homem perde a bênção lá? Porque ele perdeu uma coisa que estava na palavra. Todo primogênito é abençoado, é o filho mais velho, é abençoado. Eu não quero isso não. Eu não quero carne de comida. Rapaz, o que tem faltado de bênção de cabo de farinha? Esses cabos mesmo, o cara é legal. Todo que ele recebe dinheiro lá, ele abençoa a igreja. Olha, veio aqui naquele dia um instantezinho. Não congrega, não quer nem saber de Deus. Aí o irmão Zé outro pega, já tem a casa para morar. Aí pega, passou um monte de dia vendo na palavra. Aquela mulher que saiu com aquele homem. Aí pega atrás de comida no outro campo. Eles estão morrendo por lá o pessoal. O cara vê a palavra pregada,
Isso aí é coisa para solteiro, que nem eu mesmo casado, já saí pro mundo. Eu sei como é difícil mesmo. Eu sei como é difícil você viver entre os estranhos em acampamento, só de peãozada que você não sabe nem de onde ele veio. Você morre com um boi, o cara nem liga para você, sabe? De onde você veio. Aí aquela mulher abandonou a igreja de Deus, caiu comida para o marido, voltou só a mulher, morreu o marido, morreu os filhos. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que tem que estar perdido, a grande bênção, o obreiro que deixa de trabalhar nem você. Deixa, eu não posso não, porque eu tenho que trabalhar. É errado isso? Não, porque você não ganha nada aqui. Mas trabalho para conciliar as duas coisas. Ah, mas meu patrão, se ele souber que eu sou evangélico, ele me bota fora. Se eu disser para ele que eu tenho que chegar na igreja, você não confia em Deus, não. Porque Deus pode dizer, saia que eu dou outro trabalho. Porque ele tem que pagar. Ele tem bênção para dar. Cabos daquele que está chorando lá atrás, no começo da leitura, foi pelo prato de lentilha. A lentilha é um tipo de feijão que dá para lá. Tipo uma soja de feijão mesmo. E um guisado saboroso. A palavra é dom, que a palavra que aparece na Bíblia significa vermelho. Então, um pedaço de carne bem vermelhinho, um prato de feijão, o cara está com fome. E quem me serve negócio de carteira de igreja, eu quero é comer. E às vezes perde uma bênção. Até a minha avó tinha uma piada doida que dizia perde dentro e fora. Né? Nem pensa na igreja, nem pensa lá fora. Porque toda bênção, se Deus não tiver no negócio, ela não funciona. É Deus que tem que estar no negócio, na frente, na nossa frente, abrindo a porta. Se não tiver, não funciona. Mas não funciona. E o apóstolo Paulo só leia essa carta numa igreja, leve ela para outra igreja, leia lá também. Lá na igreja de Tessalônica, no capítulo 1 de Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 3, né? Capítulo 3 e versículo de número 3 também. Uma coisa que tira nós da igreja, se não souber o que está fazendo, é tribulação também. A falta de pão tira, a falta de bênção na área material, às vezes tira, porque o apóstolo Paulo escreveu aqui, para que ninguém se concorra por essas tribulações. Que vós mesmos saber que para isso fomos ordenados. Rapaz, eu vou deixar essa igreja, o negócio está ruim. Eu não acho que o trabalho, mas ficou foi pior depois que eu entrei para a igreja. Tem que olhar lá o livro de Deuteronômio, capítulo 8. Se deixou ter fome, se deixou ter sede, para ver o que estava no teu coração. O apóstolo Paulo diz, nós fomos ordenados para isso. Passar a tribulação, se preparar, se aperfeiçoar, orar mais, ter mais intimidade com Deus. E assim, eu creio que esse ano é um ano de muita oração. Nós vamos orar muito para poder nós arranjar mais bênçãos. Já tivemos uma série de bênçãos, graças a Deus. Mas nós precisamos de mais. Nós temos nossa família. A segunda carta aos Tessalonicenses foi a primeira. Eu vou lhe mostrar o perigo da desobediência à palavra do Senhor. Não é nem o pastor. O pastor já está em segundo plano. Primeiramente Deus e depois a palavra de Deus. Às vezes nós de fulano não congrega. Eu estou acostumado a ver a família da minha mulher. Por que não vem morar aqui para ir para a igreja? Eu fico olhando, não falo nada. Não adianta, você pode estar na igreja, mora, botar no colchão aí e se deitar, escutar os cultos. E tiver, chegar perto, você encostar na parede, varrer. Mas estão morando aqui, o pastor que deu, mas não pergunta. Se você não obedecer a palavra de Deus, não serve de nada. Finalmente, de nada.
Às vezes acontece um desastre com o cara que não está na igreja, e os outros dizem assim, também não congrega, não é assim que o povo diz. Não vem para a igreja. Olha essa palavra aqui, agora aqui você tira a ideia do negócio. Para. Quando Cristo vier, como labareda de fogo, segundo Tessalonicenses 1:8, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Olha aí. Aí você diz, está vendo? Eu não disse que viesse para a igreja. Aí vem essa para calar a nossa boca. E dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, agora é forte, é ou não é? Dentro da própria igreja, o povo que são da igreja, só que não obedece ao Evangelho. Até os caras do mundo cantam, eu vi uma música do cara faz anos que cantaram. Não sei se foi Raul Seixas, que diz que adianta estar na igreja fazendo tudo errado. Tem essa música do Zop Chaim, né? Que adianta estar na igreja fazendo tudo errado. Não obedece a palavra. A palavra é quem vai levar nós para a direção certa. É como se fosse um mapa. Eu acho que quarta-feira eu vou fazer um serviço lá na terra do irmão Nilton, do pessoal dele, com a Gazinha. Eu faço. Como é que eu faço esse trabalho? Eu pego, e já vi centenas pelo irmão Mário. Só tem, agora ultimamente tive no normal 6. Casa do homem que tem um apelido feio, ele dele é Jango. Eu não chamei ele de Jango, porque acho muito feio e ruim. Digo, só tem documento, ele disse, tem, me dê aí. Eu peguei o título. E seu terreno tem 1.972 metros. O seu marco, o número dele é tal, assim. Só conhece, já procurei, mas nunca achei. Digo, hoje nós vamos achar. Olhei as coordenadas, vi o tanto de grau, coloquei em GPS, o mundo lá, onde vai, a estação. Coloquei o primeiro aqui, coloquei a outra estação. O GPS traçou a linha para mim e jogou as coordenadas. Aí eu peguei uma bússola a óleo boa, coloquei dentro dos graus, tem 360 graus de circunferência da Terra. Aguentei dentro dos graus, mandei brocar, balizei no campo, entrou na mata. Quando faltava 150 metros lá para perto, bora lá. Cheguei lá, mostrei, rapaz, eu mandei, tempo desse eu vim aqui, mas isso eu cacei. Já com 40 anos, é errado. E daqui é só terra. Por que eu faço isso? Porque eu tenho um mapa que me leva ao destino. O maior destino de salvação e de bênção na terra, primeiramente bênção, quando nós estamos aqui, e depois salvação, é esse mapa aqui. Aqui é o mapa. Porque isso aqui é a verdade. Pode falar o que quiser, mas isso aqui é a verdade. João, capítulo 17, versículo 17, abre aí. Jesus está orando e está dizendo, Deus, santifica esses homens que vão ficar na terra. Santifica na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é o mapa. Você quer ser abençoado na terra? Viva essa palavra. É verdade. Você quer ir para o céu? Viva essa palavra. Você quer ter um bom casamento? Viva essa palavra. Você quer criar seus filhos no caminho de Deus? Viva essa palavra e pregue para eles. Esse aqui é o mapa. O mapa é esse. Por isso que eu fiz aquele que essa Bíblia, ela está assim, fechada, representa quase nada, é como um livro qualquer, mas aqui dentro ela tem grande tesouro, tem a prata, tem o ouro, tem o amor e muita fé. O nosso Deus, através das Escrituras, ensina toda criatura, ensina os conselhos seus. Ela fechada é um livro, bem da certa, mas ela ficando aberta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus.
é a palavra de Deus. Ela fechava o livro, bem na certa dela, ficando aberta, é a palavra de Deus. 39 livros tem no Velho Testamento, todos eles no momento falando de profecia. Todos os profetas para o povo anunciavam, mas também profetizavam a chegada do Messias. A gente lendo com atenção, entendendo, vê o carinho do bom Deus, cuidando bem do seu povo, lhe ensinando o caminho. E a luz e a vida de Jesus está no Testamento Novo. Está no Testamento Novo. Está no Testamento Novo. Ensinando o caminho. E a luz e a vida de Jesus está no Testamento Novo. Esse livro é um livro tão sagrado. Quem quer andar preparado, trata ele com carinho. Porque ele ensina o amor e o perdão. É o mapa da salvação, nos ensinando o caminho. Sou preparado, sempre ando com a minha, porque quero andar na linha. Eu ando e tenho ciúme, porque ela ajuda eu a seguir. Minha jornada eu considero uma espada e uma espada de dois. Ela corta para lá e para cá. Então o que acontece? Quer ter bênção? Palavra de Deus. Quer ter boa família? Palavra de Deus. Quer ser um bom empregado? Palavra de Deus. Ela fala sobre emprego. No emprego ela fala de um jeito que se a gente for por ela, não escapa de ser chamado de puxa-saco. Ela diz que nós temos que gostar do patrão, fazer tudo que ele pedir, mesmo sendo mal, como fazendo para Deus. Fizer tudo desse jeito, o cara já está um puxa-saco. Quer ver? O emprego é assim. Em casa, amar a família, amar os filhos, a mulher, reverenciar o marido. Todo canto da vida ela está. Você sabia que até numa relação sexual, mas já eu agora aí não. Está na relação. Primeiro está dizendo que é sagrado o ambiente. Não faça na paixão dos gentios. Aí já vem sexo anal, tudo aí é proibido. Mas diz que a mulher do cara não pode passar muito tempo sem fazer sexo, porque pode o diabo tentar pela incontinência. E o homem paga a benevolência à mulher e a mulher paga o homem. Tudo isso está aqui. Então você diz, o que é isso, pastor? É caro que é que tem galo pula assim no papo, deixa os outros. Deus. Mas fica aqui, né? Que diz, né? Eu sou pronto. Essa é o ano de bênção para nós. Amém. Nós vamos profetizar em nome de Jesus. Uma grande bênção para nós.